Hoje voltou à baila aquele episódio de uma mensagem escrita pelo general Vilas Boas contra a minha pessoa. Ele escreveu aquilo e eu, tendo em consideração que ele estava muito doente, numa cadeira de rodas, sem nem poder mexer as mãos, falei, não, eu não vou criar uma discussão com um homem que está nessa situação. Isso é não apenas falta de respeito, mas até falta de caridade. Isso não, simplesmente não se faz. Ele pode falar o que ele quiser, eu espero ele melhorar, quando ele melhorar eu respondo, se melhorar. Se não melhorar eu não respondo nada. Né? Depois é que eu percebi o seguinte, que alguém induziu ele a espalhar essa mensagem com a finalidade de me induzir a insultá-lo. E daí fazer um desagravo, dizer, Olavo insultou um homem doente, etc, etc. Como eu não caí na armadilha, eles fizeram uma encenação fingindo que eu caí, fingindo que eu tinha realmente ofendido o cara. Isso foram generais de exército que fizeram isso, não foram moleques de 15 anos, gente. E até hoje eles mantêm ainda esta farsa, embora eu tenha explicado, falou, me mostra aí onde eu ofendi o cara. Eu dizer que um homem doente está doente é ofendê-lo, né? E eu dizer que justamente não estava respondendo porque ele estava doente, isso é ofendê-lo? Não, ofendê-lo é usar este homem como arma. Pegar um homem que está numa cadeira de roda, até com a mão paralisada, e usar ele como porrete para bater num terceiro. Por que não vem bater diretamente em mim? Porque vocês não são homens, porra. Né? Então, houve este episódio e eu deixei passar a mensagem do cara, jamais respondi. Mesmo porque eu não sei se foi ditada por ele ou se foi alguém que escreveu e botou na boca dele. Até hoje eu não sei. Provavelmente não vou saber jamais. Então, eu não respondi, nem vou responder à parte insultuosa, porque é bastante ridícula. Tá certo? E não vou responder, não quero criar polêmica com isso, mas eu vou fazer uma análise aqui de um trecho que me parece altamente revelador de toda a política brasileira dos últimos anos. E o trecho é o seguinte: Olavo de Carvalho age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. Ora, foi isto o que o Bolsonaro prometeu na sua campanha? Ele prometeu se aliar com os inimigos para fazer um projeto nacional? Ou, ao contrário, ele disse que o objeto da vida dele e de toda a carreira política dele, e, portanto, o objeto do seu mandato, seria lutar contra o comunismo? Ele disse isso aqui na embaixada. Claramente, esse é o objetivo da minha vida, ele disse. E ele disse, inclusive, ele me agradeceu por havê-lo inspirado nisso. Ora, mas enquanto ele estava fazendo isso, o que estavam esses generais fazendo? Estavam buscando acordo com os piores inimigos. Veja, durante este período, houve 6 ministros da Defesa pertencentes ao Foro de São Paulo, pertencentes a partidos do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? É uma organização criminosa que já existiu no continente. Liderado, veja, a Assembleia do Foro chegou a ser presidida junto por Lula e Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. O que é o comandante das Farc? O que é as Farc? As Farc é uma organização narcoterrorista que matou 30 mil pessoas na Colômbia. Tá certo? E que foi a principal fornecedora de cocaína para o Brasil, conforme foi confessado pelo Fernandinho Beiramar para o exército da Colômbia. Porque quando ele chegou no Brasil, levaram ele para falar no Congresso Nacional, ele humilhou os deputados, eles ficaram todos quietinhos. Daí botaram ele num presídio de segurança máxima e nunca mais ele falou nada. Então, é com essa gente que eles estão fazendo a paz. Quando surgiu esse maldito projeto do Ministério da Defesa, numa reunião no Clube Militar do Rio de Janeiro, eu disse para os generais e coronéis que estavam todos lá, vocês fazem essa porcaria desse ministério, vocês aceitam isso, vocês vão acabar batendo continência para comunista. E acabaram mesmo. Eles disseram, não, imagine, acabaram mesmo. Houve 6 ministros da Defesa pertencentes a partidos do Foro de São Paulo. Olha aqui, Aldo Rebelo, Jacques Wagner, José Viegas, Valdir Pires, Celso Amorim e Raul Jungmann. Agora, como eu estou descendo o cacete do comunismo, eu estou acentuando as divergências em vez de acentuar a unidade. Foi essa unidade que o presidente prometeu. Ele nunca prometeu isso, ele prometeu o contrário disso. Mas enquanto ele prometia o contrário, vocês, generais, enganavam o povo brasileiro. Deixavam o presidente prometer algo que vocês estavam fazendo o contrário. Isso é traição. Não merece respeito quem fez isso.
não merecem respeito e eu não os respeito de jeito nenhum. Veja, isto é a causa de todo o mal que está acontecendo no Brasil. No Brasil não pode acabar com o narcotráfico, não pode acabar com o banditismo, não pode acabar com o morticínio. Por quê? Porque tem a aliança, a paz entre as Forças Armadas e o Foro de São Paulo. Gente, vocês perceberam a gravidade disso aqui? Isso quer dizer que toda a campanha do Bolsonaro foi um engano, foi uma mentira. Ele estava prometendo uma coisa e os militares por trás estavam fazendo exatamente a coisa oposta. Agora, quando os militares tentam matar o presidente da República, quando, como fez o Mauriase, pregam abertamente o genocídio, quando, ou como essa mulher hoje, defendendo que os militares tinham que me matar, quando eles fazem, os militares não reclamam. Nunca reclamaram. Ao contrário, quando esse pessoal do STF prende os adeptos e amigos do Bolsonaro, os militares reclamam, não, eu fico todo quietinho. Agora, se eu escrevo contra o Foro de São Paulo, eu estou, né, em vez de recuperar a coesão, estou acentuando as divergências. O que é isto, gente? Isto é traição. Então, esta coisa aqui, além de ser uma amontoada de insultos pueris, que eu não vou nem comentar, é a confissão do maior crime político que já se fez nesse país. Deixar o povo votar no Bolsonaro, acreditando que ele ia nos livrar dos comunistas, enquanto as Forças Armadas estão tramando amizade com os comunistas. Foi o que vocês fizeram. Daí dizem que, claro, quando a Dilma sugeriu que as Forças Armadas atirassem no povo, dizem que eles recusaram. Ouvi essa história, não sei se é verdadeira. Ou seja, eles não vão chegar a esse ponto, é claro. Mas vão tramar amizade. Nós queremos a paz, nós queremos a paz com a... Como pode ter paz com o Foro de São Paulo, gente? O Foro de São Paulo é uma organização genocida, porra. Vai lá ver o que eles fazem na Colômbia. Eu vi. Por exemplo, as Farc ocuparam lá uma região e expulsaram todos os camponeses que estavam lá. Eles foram parar em Bogotá e estavam lá na rua pedindo esmola. Daí apareceu um advogado que se ofereceu para ajudá-los. Esse advogado sofreu vários atentados. Num deles morreu o chofer dele. Estava ele, o filho e o chofer. Eles conseguiram escapar miraculosamente, mas o chofer morreu. Ele me contou pessoalmente essa história. Então, isso era o que a Farc estava fazendo. Estava lá o seu Manuel Marulando, amiguinho, sócio do Lula, fazendo isto. E vocês buscando aproximação com essa gente e se voltando contra mim, como se o perigo para o Brasil fosse eu. Vocês não têm vergonha, seus covardes? Não estou falando do general Vilas Boas de pessoa, não sei nem se foi ele que fez, mas foi alguns generais. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês são traidores, farsantes. Não os respeito. Apareçam na minha frente, eu cuspo na sua cara. Ora, e esta ardil que montaram para fingir que eu estava ofendendo o general doente, quando eram eles que o estavam ofendendo, ao usá-lo como porrete, por não ter a coragem de se apresentar cara a cara para discutir comigo, põe um homem doente para usar como porrete, você não tem vergonha. Isso é a bravura das nossas Forças Armadas? Isso é uma vergonha. Alguém até escreveu, não, eles lutam como mulherzinhas. E daí uma mulherzinha, com uma amiga minha, falou, mulherzinha não, o dia que eu lutar como esses, vocês por favor me internem. Então, chegamos a este ponto, gente. Veja, quando o país se responde, ele não tem mais esperança. Ele não vai se recuperar jamais. Porque nós estamos na mão desse tipo de gente, que não tem senso de honra, nem de grandeza, nem de coragem, nem de lealdade, nem de coisa nenhuma, só sabe tramar e fazer intriga. Essa gente que fez, no dia da posse da Dilma, fez um muro para afastar o povo, enquanto botava os soldados para dançar cirandinha para presidente, levando o nosso exército ao ridículo. Todo mundo ficou chocado com aquilo. Claro, eu vi naquilo um péssimo sinal, falando, olha o que essa gente está fazendo. Eles estão se rebaixando perante comunistas e continuam se rebaixando perante todos esses ministros, batendo continência para comunista, batendo continência para gente ligada a uma organização narcotraficante e genocida. É o que vocês estão fazendo. Que esperança pode ter este país? Nenhum. E, enquanto isso, os generais o que faziam? Né? Prometiam ajuda para o povo, dizendo, não, nós vamos ajudar, mas vocês têm que pedir nas portas dos quartéis,
Nós não podemos agir sem o povo nos pedir, então vamos pedir nas portas do quartel. Iludindo o povo, fazendo o povo acreditar que as Forças Armadas iriam ajudá-los contra os comunistas e ladrões. Enquanto isso, eles estavam lá tramando, fazendo amizade com os caras, porra! O que você quer que eu sinta por essa organização? Eu tenho nojo de vocês, tá? Gente, hoje eu não vou dizer mais nada porque eu não aguento, isso aí está me fazendo mal. Vocês me desculpem, eu vou interromper essa aula aqui, porque uma coisa dessa não dá para aguentar sem vomitar, tá bem? Até a semana que vem.